de cada um, o importante é a sua presença conosco aqui hoje também. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 12. Nós leremos dos versículos 1 até o 3. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Se você percebe alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos nós possamos acompanhar a leitura do texto e refletirmos juntos assim na palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. É possível tirar o ventilador desse ar? É, Joel? Obrigadão. Porque ele vai afastando as folhas aqui. Muito bem. Amém? Todos encontraram? O texto nos diz o seguinte, irmãos. Texto bastante conhecido da palavra do Senhor, que nos diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por estarmos diante da tua palavra nessa noite. Senhor, nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, agora através da ministração deste sermão, assim como o Senhor já tem falado em cada momento deste culto. Muito obrigado pelo que já ouvimos do Senhor em cada leitura bíblica, na condução deste culto. Muito obrigado pelo que já ouvimos do Senhor através dos cânticos espirituais, de cada louvor que cantamos aqui em teu nome. Agora nós pedimos em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Usa o teu servo tão somente como instrumento teu, mas que seja o Espírito Santo a falar aqui essa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse texto nos fala então da escolha de um homem, Abrão. Abrão foi escolhido por Deus e foi chamado por Deus para sair da sua terra, a sua terra natal, a sua parentela. E Abraão foi chamado por Deus porque Deus tinha um grande plano no seu coração. Deus tinha no seu coração, antes da fundação do mundo, o plano da minha salvação e da sua salvação. Deus falou sobre isso ainda no livro do Gênesis, lá no comecinho, quando Adão e Eva caíram, quando ele promete que iria trazer um descendente de uma mulher e que este pisaria a cabeça da serpente, a saber, Satanás, e que Satanás somente lhe feriria o calcanhar. O Senhor Deus então tinha esse plano, o plano de formar um povo. Deste povo viria o Messias, a saber, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então Deus escolhe um homem para a partir dele formar esse povo e trazer o Messias e assim providenciar a nossa salvação. Mas quando eu lia esse texto, veio-me uma pergunta ao coração: por que Abrão? Por que Abrão? A Bíblia não nos diz por que Abrão. A Bíblia vai nos preparar para esse chamado de Abrão somente da seguinte maneira. Lá no final do capítulo 11, o autor do Gênesis vai traçando a genealogia dos semitas, os descendentes de Sem. Depois ele vai para um homem chamado Terá, e aí vai traçar essa genealogia de Terá até chegar em Abrão. Mas por que Deus chamou Abrão? Eu não sei. Ou melhor dizendo, eu sei. A palavra de Deus nos diz. Deus amava Abrão. E pela sua soberana vontade, por amar Abrão, ele o chamou. Eu entendo que não havia nada de especial neste homem para que Deus o chamasse. No sentido de que Abrão não era um homem perfeito. E aliás, as suas imperfeições são vistas nas páginas da Sagrada Escritura. Foi um homem temeroso,
que por mais de uma vez mentiu acerca do seu casamento, foi um homem vacilante em alguns momentos, mas que aprendeu muito com Deus. Por que Deus chamou Abraão? Deus escolheu Abraão na sua soberana vontade, por amor a ele e por amor a nós, para a partir de Abraão abençoar todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua também. Aí me vem uma outra pergunta ao coração: por que Deus nos chamou? A Bíblia não fala que o Senhor nos escolheu? Não é claro o ensino bíblico que diz que Ele nos escolheu em Cristo? E aqueles que Ele predestinou ou chamou, Ele chamou aqueles, Ele preparou aqueles, Ele salvou a nós, Ele nos santifica, num certo sentido já nos santificou, no sentido de nos separar para Ele, e continua em nossas vidas esse processo de santificação. Ele nos escolheu. Por que Ele nos escolheu? Para que através de nossas vidas, muitas outras vidas sejam abençoadas. Para que através de nós, outras famílias sejam benditas também e conheçam o Salvador Jesus. Mas por que Ele nos escolheu? Amados, a verdade é que não havia nada em nós, no sentido de alguma qualidade que fizesse com que Deus nos escolhesse. Ele nos escolheu segundo a sua soberana vontade e por amor a nós. Na verdade, até mesmo a fé que nós tivemos nele, foi Ele quem nos deu. Ele nos alcançou com a sua graça, porque diz Paulo aos Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade, não se põe de pé nem caminha em direção alguma. Mas o Senhor nos alcançou com a sua graça, o Senhor trouxe-nos a fé e o Senhor nos chamou para Ele. Eu e você, cada um de nós, somos pessoas escolhidas e chamadas por Deus para um grande propósito, para uma grande missão. E olhar para a vida de Abraão e para a experiência do seu chamado é aprender com Deus também o porquê do chamado de Deus para as nossas vidas. Eu convido então você a refletir comigo essa noite sobre o nosso chamado, chamados por Jesus, chamados por Deus para um grande propósito. Que propósito é esse? Por que Deus nos chamou? Nós já vimos, porque Ele nos ama. Para que Deus nos chamou? Para um grande propósito, abençoar outras vidas. Mas em que implica esse chamado de Deus para as nossas vidas? Em primeiro lugar, no versículo 1, o texto diz que Deus chamou Abraão para sair da sua terra e sair do meio dos seus parentes. O chamado de Deus para as nossas vidas implica uma ordem para sairmos. Sairmos de onde? Ou sairmos de quê? Abraão foi chamado para deixar a sua vida de lado. Ele morava em Ur dos Caldeus. Era uma cidade idólatra. Era um lugar onde vários deuses eram adorados. Possivelmente, é possível que na sua família alguns desses deuses fossem adorados também. E Deus chama Abraão para sair dessa vida ou deste mundo, desse contexto de idolatria. Sai dessa terra. Sai do meio dos teus parentes. Sai da vida que você está levando agora. Sai, deixa essa vida agora e vem para um lugar que eu mesmo te mostrarei. Ur dos Caldeus era também uma cidade bastante próspera. Abraão tinha lá uma vida tranquila com a sua família. Mas Deus, quando olha para nós, Ele nos chama para sairmos, ainda que o mundo, ou a maneira como vivíamos no mundo, fosse aparentemente tranquila e nos trouxesse alguma vantagem. A ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida é: sai. Um chamado para sairmos. Um chamado para sairmos do lugar onde estávamos. Deus nos chamou para sairmos da condição em que estávamos, a condição de mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos chamou para sairmos das nossas antigas práticas para uma nova maneira de viver ao lado dEle, aprendendo com Ele. Deus nos chama para sair. Amados irmãos, aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, precisa entender no seu coração
que essa saída da antiga maneira de viver é urgente e necessária para mostrar que nós realmente estamos em Cristo e dele recebemos a salvação eterna. Infelizmente, muitos são aqueles que levantam uma de suas mãos, que frequentam uma igreja, que vão aos cultos dominicais em algum templo, que dizem adorar ao Senhor, que cantam músicas de cunho religioso ou de adoração a Deus, mas que ainda estão presos a muitas práticas da sua antiga maneira de viver. Não foi para isso que Deus nos chamou. Se você recebeu o chamado de Deus, você recebeu um chamado para uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de rompimento com tudo aquilo que trazia algum prazer para você, mas que na verdade lhe fazia mal. Para tudo aquilo que você considerava um bom caminho, mas como diz o autor bíblico, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final dele acaba sendo a morte. Deus nos chama para sair. Não estaria você ainda vivendo alguma prática antiga, alguma prática que nós tínhamos antes de conhecer Jesus? Imediatamente saia. A ordem e o chamado de Deus para as nossas vidas é esse. Como ele disse a Abraão, como ele vai dizer depois o sobrinho de Abraão, Ló, que fez escolhas muito ruins e foi acabar morando num lugar de grande pecado, Sodoma e Gomorra. E aí quando Deus resolve, pela sua graça e misericórdia, pela sua amizade com Abraão, salvar o Ló da destruição que viria ali, ele disse: sai, corre e nem olhe para trás. Estou te tirando daqui, do meio de tudo isso, do meio dessa cidade pecaminosa, desse povo de práticas tão terríveis diante de mim, para que você tenha a oportunidade de começar de novo, de ter uma nova vida. Agora sai e nem olhe para trás. Deus nos chama para deixar a nossa antiga maneira de viver e viver uma nova vida com Ele. Amém? O chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado para sairmos, mas é também um chamado e um convite a uma caminhada com Ele. Quando Deus chega para Abraão, Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma outra terra, uma terra que você ainda não conhece, mas eu conheço e eu vou contigo. Vai para uma terra que eu te mostrarei. O convite de Deus para Abraão é então sair daquele lugar de conforto dele, sair daquele lugar de pecado, sair da sua antiga maneira de viver e começar a andar com ele, Deus. E Abraão anda com Deus. Em outro momento, Deus chama Abraão, ou confirma esse convite a Abraão mais uma vez. Alguns capítulos à frente nós vamos ver Deus dizendo o seguinte para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, se você andar comigo, você vai conseguir alcançar a sua vida, uma vida de santidade, uma vida que me agrada, uma vida que vai fazer de você uma pessoa que vai poder abençoar a outras vidas. Sai para andar comigo. Há um autor muito famoso dentro do cristianismo chamado John Bunyan, um inglês, que quando esteve preso por causa da sua pregação do Evangelho, escreveu também um livro muito conhecido, O Peregrino, de uma maneira muito singela. Eu gosto muito da maneira como ele conduz, o enredo daquela história. Ele vai mostrando então essa nossa peregrinação, essa nossa caminhada desde o momento em que Deus nos chama até o momento em que nós alcançamos, adentramos a terra para a qual Deus nos chamou. Sim, queridos, Deus nos chama para andar com Ele. Deus nos chama para sair da antiga maneira de viver e começar a andar para uma terra que Ele preparou, para um lugar que Ele preparou. No caso de Abraão, ele iria entrar num lugar geográfico, ele iria para a terra de Canaã. No nosso caso, a Canaã é celestial. No momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, no momento em que nós entendemos e aceitamos o chamado de Deus,
nós aceitamos o chamado para uma caminhada, para uma peregrinação por esta terra, até chegarmos a Canaã celestial, que Deus preparou para nós, até chegarmos às moradas eternais, das quais Jesus fala em João capítulo 14, eu vou preparar um lugar para vocês, eu quero que onde eu estou, vocês estejam também. A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida em movimento, é uma vida de caminhada com Deus. Não à toa o Senhor Deus fala através do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, daquele livro, a Bíblia nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somente o primeiro contato com Deus, somente aquela experiência em que Jesus entra em nossos corações, traz a paz e a certeza da salvação, não é o suficiente, no sentido de que Deus quer muito mais para nós. Deus quer que a partir dali uma caminhada comece, e dia a dia, caminhando com Ele, e em Sua presença, nós o conheçamos mais e mais. Infelizmente, muitos cristãos deixam de experimentar esse conhecimento de Deus, a maravilha de poder andar com Deus, e de experimentar de Deus dia a dia, e param ainda no primeiro passo. Ficam crus, ficam como que crianças em Cristo. Isso não é de hoje. O próprio apóstolo Paulo adverte aos coríntios que a evidência disso era a briga que eles tinham naquela igreja, cada um querendo ser de um partido dentro de uma igreja, dentro da igreja de Corinto, e ele diz: não é assim que vocês mostram ser meninos na fé? E em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele ainda diz: leite vos dei de beber, porque vocês são como crianças na fé. Nós nascemos de novo, nós somos chamados por Jesus, mas nós somos chamados para uma caminhada de crescimento, uma caminhada de melhora, uma caminhada de progressão. Nós devemos prosseguir, progredindo em conhecer o Senhor, deixando que Ele trabalhe o nosso caráter. E aí vem uma outra experiência aqui da vida de Abraão, sobre a qual eu falei um pouco no início da mensagem. O Abraão começa a andar com Deus, e os defeitos do Abraão começam a aparecer. E Deus então começa a trabalhar a vida do Abraão, começa a moldar o caráter do Abraão, começa a formar aquele homem que dali a algum tempo seria o pai de uma grande multidão, de uma grande nação, a saber, a nação de Israel. Até que Abraão tivesse o filho da promessa, Isaque, de quem Deus tiraria a descendência para o povo de Israel, formaria o povo de Israel. Foram 25 anos de caminhada e de Deus moldando o caráter do Abraão. E aquele homem que, por medo, mais de uma vez mentiu acerca do seu casamento, pedindo que Sara dissesse que era sua irmã, e alguns podem argumentar, mas é verdade, ele mesmo disse que era verdade, era meia irmã. Mas não existe meia mentira. Meia mentira é mentira inteira. Aquele homem é trabalhado por Deus. E lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai fazer aquela grande prova com ele. É como quem diz: rapaz, você andou comigo, eu fui moldando o teu caráter, e agora eu quero ver em que estágio você chegou. E aí Deus chega para Abraão e diz assim: olha, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e leva o teu filho até o monte que eu te mostrarei, e ali você vai sacrificar o teu filho a mim. Abraão faz assim, numa figura do que o próprio Deus faria com o seu filho Jesus Cristo por mim e por você. Isaque sai carregando nos seus ombros a lenha, assim como Jesus carregou o madeiro sobre os seus ombros, quando foi crucificado por mim e por você. Mas eles chegam lá no monte, e você conhece muito bem a história. Quando Abraão vai sacrificar o menino, Deus impede aquele ato, como quem diz: Abraão, basta, você está aprovado, eu conheço o seu coração. Então, Abraão, não valeu a pena andar comigo? Então, Abraão, não valeu a pena sair da tua terra, sair da tua parentela? Veja no que você se transformou, Abraão.
Veja que agora aquele homem mentiroso lá, aquele homem medroso não existe mais. O que existe agora é alguém que me conhece de tal forma, de tal maneira, e que me ama de tal maneira que é capaz de dar aquilo que tem de mais precioso para mostrar esse amor por mim. Amados irmãos, Deus deseja isso para as nossas vidas. Quando o Senhor Jesus nos chama e nos chama para caminhar com Ele, é para trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, os nossos defeitos. E Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso comigo e com você. Diz a Bíblia que Ele quer fazer em nós, refazer em nós a sua própria imagem. Aquela imagem que foi arranhada pelo pecado, que foi rasurada pelo pecado, o Espírito Santo vai polindo em nós, até que nós possamos refletir de novo a glória de Deus. Isso acontecerá no último momento da nossa salvação. Conta-se uma ilustração de que algumas mulheres foram ver um ourives trabalhando. Aquele homem trabalhava com prata naquele momento, e ele estava purificando a prata, e ele colocava lá no fogo, ele malhava, ele fazia todo aquele processo, e era um processo até violento. Então as mulheres tiveram a curiosidade de perguntar: quando é que você sabe que essa prata está totalmente purificada? E o ourives teria respondido o seguinte: quando eu olho para ela e consigo ver nela a minha imagem. Querido, Deus vai trabalhar você, quer trabalhar você, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, para que as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida. Quais as ferramentas que Deus usa? Deus usa esse chamamento a entrarmos no nosso quarto. Ele nos chama de uma maneira especial, falando aos nossos corações, criando dentro de nós uma fome e sede pela sua presença. E aí a gente vai para o nosso quarto e lê a Bíblia e ora e vai em busca dessa presença do Senhor Deus. E diz a Bíblia que Ele é fiel no sentido de nos responder e de se deixar ser achado por nós. Ele usa a igreja, Ele usa a palavra cantada, a palavra pregada. Por isso é tão importante que você esteja com a igreja. Há uma ilustração interessante de um curso de evangelismo que eu fiz, nem lembro quando, as 4 leis espirituais. No finalzinho daquele folheto elaborado por Bill Bright, ele usa a ilustração da brasa e do braseiro. Creio que os irmãos conheçam. Ele diz que a brasa, quando está lá no meio das outras brasas, ela permanece acesa. Mas quando ela se afasta das outras brasas, se afasta do braseiro, ela esfria e apaga. Veja como é importante estar na igreja, junto com a igreja, congregando. Não seja alguém que aparece de vez em quando, porque naquele dia em que você deixa de aparecer, você deixa de receber de Deus a sua palavra, o desafio de Deus para a sua vida. Eu estava falando ontem com os irmãos do Ministério de Louvor, refletindo em Isaías capítulo 6, a experiência de culto daquele homem. Quando ele chega no templo, ele percebe logo a presença de Deus. Quando ele percebe a presença de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E qual é a ação de Deus em favor de Isaías? Ele manda um anjo com uma brasa viva tocar os lábios de Isaías e purificar. Todo culto é um desafio de Deus para nós, é Deus falando aos nossos corações. Por isso o autor aos Hebreus foi tão enfático ao exortar aqueles irmãos, quando ele escreve no capítulo 10, verso 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, ainda mais agora, em que o tempo se aproxima, ainda mais agora que as coisas estão ficando mais difíceis, cada vez mais difíceis. Era o segredo da igreja primitiva, o segredo que fazia aquela igreja manter-se viva, era estar junta. Diz a Bíblia que eles permaneciam todos os dias juntos, reunindo-se no templo, ou melhor, no pátio externo do templo, e de casa em casa, e comendo juntos, no partir do pão, na comunhão. Eles iam se aquecendo e Deus ia usando essa comunhão deles para formar em cada um deles a sua imagem. E deu certo, sabe, queridos? Tanto que lá no capítulo 11 de Atos,
eles vão para Antioquia, e os cidadãos de Antioquia, ao olharem o relacionamento deles, o procedimento deles, chamam aqueles discípulos de cristãos, pequenos cristos, pessoas parecidas com Jesus. Deus usa a igreja. Deus usa a igreja nesse momento de congregar-se, nesse momento de culto, mas Deus usa também no momento individual. É aqui na igreja que você pode encontrar aquilo que eu gosto de chamar de amizade no Senhor. É aqui na igreja que você pode encontrar aquilo que eu gosto de chamar, trazendo uma palavra bíblica, de companheiro de jugo. É aqui na igreja que você tem a oportunidade de firmar um relacionamento, quem sabe com uma pessoa, com duas pessoas, no sentido de descobrir aqui conselheiros, pessoas que possam te ajudar na sua caminhada cristã. E eu acredito muito nisso, irmãos. Eu acredito muito nessa coisa de nós ministrarmos as vidas uns dos outros. É bíblico. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha conosco assim. Há 2 textos na Bíblia que nos falam de confissão de pecados. Eu quero lembrar esses textos com os irmãos. O primeiro texto, muito conhecido, é 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos recitar juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós pecamos, nós devemos confessar a Deus para receber perdão. E Ele é fiel para perdoar. E diz a Bíblia que Ele esquece os nossos pecados e joga lá no mais profundo do mar. E aí uma missionária amiga minha ainda diz assim, e ainda coloca uma placa, proibido pescar. Que é para a gente não ficar pescando coisas do passado. Ele esquece. Conta-se que um homem muito piedoso pecou e chegou para Deus e pediu perdão. E Deus o perdoou. Depois ele pecou novamente, mas por levar tão a sério a sua vida com Deus, ele ficou receoso de chegar para Deus e pedir perdão de novo. Mas o Espírito Santo falou ao seu coração. E ele foi conversar com Deus. Na sua oração ele dizia, Senhor, me perdoa, porque além de pecar eu estava envergonhado de Ti, eu estava receoso de chegar na Tua presença, será que o Senhor vai me aceitar ainda? Eu pequei de novo. E Deus disse para ele, de novo? E quando foi a primeira vez? Ele perdoa e esquece. Mas há um outro texto sobre confissão de pecado que nós muitas vezes esquecemos, Tiago 5,16. Em Tiago 5,16 a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Tiago está nos dizendo ali que quando nós compartilhamos as nossas lutas uns com os outros, eu não estou dizendo aqui que você deve, a não ser que queira, você deve fazer conhecido de todas as pessoas suas lutas e batalhas mais íntimas, mas nós temos aquelas áreas frágeis em nossas vidas, aquele ponto de nossa vida que nos entristece, que entristece a Deus, muitas vezes aqueles pecados mais secretos, só nós e Deus sabemos, e que pesam sobre nós, e que a gente queria muito se livrar disso, sabe, Deus usa a igreja assim também. Quando nós temos um relacionamento tão saudável numa igreja, quando nós descobrimos na igreja esse companheiro, esses companheiros de jugo, capazes de ouvir essas nossas lutas e batalhas, e aí nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, não exatamente para receber perdão, porque quem nos perdoa realmente é o Senhor Deus, mas para receber cura no sentido de que nós vamos ter alguém que vai orar por nós, especificamente por essas lutas que nós temos, por esses pontos escondidos em nossas vidas, por esses pecados até então secretos. É quando nós firmamos de tal forma um relacionamento saudável na igreja, que nós chegamos para alguém e damos a liberdade de dizer, liga para mim, e me pergunta como é que eu estou nessa área, me ajuda com isso, eu tenho essa fraqueza, eu tenho isso aqui, eu não estou conseguindo, eu não quero andar só, eu preciso de alguém que ore comigo, eu preciso de alguém que se deixe ser usado por Deus, para que eu seja definitivamente curado por isso. É claro, a cura vem de Deus, mas Ele usa a igreja, porque Ele nos chamou para isso, para uma caminhada de crescimento, para ir polindo a sua imagem em nós, até que a sua imagem seja vista em nós.
Deus usa também a igreja. Ele nos chamou para caminhar com Ele, para progredir. Ele nos chamou para nos parecermos com Ele, para uma vida de santidade. Por isso nós estamos refletindo sobre esse tema este ano. Sede santos em toda a vossa maneira, em toda e em cada maneira, em todo e em cada gesto, em toda e em cada palavra, em todo e em cada pensamento, sejam santos. Como é que a gente vai conseguir isso? Se a gente não estiver andando com o Santo dos Santos. Se a gente não estiver andando com o Deus que nos chama para isso, andar com Ele e trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. E por fim, Deus chama Abraão para sair da sua antiga maneira de viver, para andar com Ele, para trabalhar nele o seu caráter, com o objetivo, ser tu uma bênção. Deus queria fazer de Abraão uma bênção. Queridos, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão correndo atrás de bênção. É muito fácil encher um plenário de uma igreja hoje. É só você botar ali uma placa ali na frente, um cavalete e tal e tudo, com os dizeres mais ou menos assim: pare de sofrer. Né? A turma enche. Campanha das 7 semanas da vitória, pise na cabeça do diabo, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. E por aí vai. Meu amigo e minha amiga. E aí, enche igreja. Enche igreja. É claro que Deus nos abençoa. Veja como Ele abençoou Abraão. Trabalhou o caráter dele, deu para ele muitas riquezas. Isso é bênção de Deus. Deu para ele o filho da promessa, Isaac, além do Ismael, que também era seu filho. Fez dele uma grande nação. Então Deus não abençoou Abraão? Claro que abençoou. E Deus nos abençoa. Olhe para a minha vida, olhe para a sua vida, olhe para essa igreja, olhe para esse local que nós temos para nos reunir. Deus nos abençoa, irmãos. Amém? Ele nos abençoa. A palavra não nega isso. Ele nos faz um chamado para sermos uma bênção. Para sermos bênção na vida de outros. Para sermos bênção na vida da comunidade onde nós estamos inseridos como igreja. Para sermos bênção lá no nosso ambiente de trabalho. Sabe como é que você vai ser bênção no seu trabalho? Seja o melhor funcionário que você puder ser. Como teria dito um dos pais da igreja, pregue sempre. Quando possível, use palavras. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de mim uma bênção. Pessoas que atraem pessoas e não pessoas que repelem pessoas. Pessoas que com suas lutas